Boa noite, gente. Apresentação boa aí do Guilherme. A igreja lá em Alto Paraíso se chama Seiva, Comunidade Cristã Seiva. E ela está virando Caverna de Adulão agora, né? Já tinha um missionário da caverna lá, que era o Mateus. Mateus casou com a Cris, que daqui, né? E depois a gente foi para lá. Na verdade, a gente foi antes do casamento deles para lá. Estamos lá já há pouco mais de 3 anos. E a igreja já tem 2 anos. A igreja tem andado bem, graças a Deus, tem caminhado, tem um conselho. E nós somos oferta de vocês. Tá? Então, às vezes, vocês não me conhecem, nem eu conheço vocês. Vocês não conhecem meus filhos, nem a minha linda esposa. Tá? Beijo. Mas nós somos oferta de vocês. Quando a gente foi, não tinha nem esse tanto de gente aqui. Tinha bem menos pessoas, né? Mas muito legal. E o que o Guilherme falou, que a gente tem trabalhado com esse povo alternativo, né, esotérico, na verdade a proposta, a princípio, quando o trabalho lá começou, que não era igreja, era justamente esse, né, trabalhar com esse público. Mas graças a Deus, Deus tem nos feito uma igreja que tem senhora de quase 90 anos, tem menino, tem adolescente, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. E o que a gente tem falado para todo mundo lá, desse nosso misto, né, de senhora e senhores, e crianças e adolescentes, e jovens e alternativos, e nativos, né, que é um outro público muito forte que tem lá, é que o mais importante é o seguinte: o reino, ele é de Deus. É Deus quem manda e a gente obedece. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, porque eu fiquei até meio na dúvida, né? Falei, é tão estranho, você chega meio de surpresa. O Guilherme me falou ontem à noite que ia compartilhar aqui hoje. E a gente não tem um vínculo. Quando a gente tem um vínculo maior, a gente olha no olho, se emociona, né? Isso é muito legal, mas quando a gente já não tem esse vínculo, você fica meio perdido. Eu falei, então vou compartilhar daquilo que a gente tem experimentado, vivido e compartilhado lá, que é sobre o reino de Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Tá? Gente, eu queria afirmar o seguinte: por mais que o trabalho lá seja, a igreja tenha se filiado, esteja se filiando agora à Caverna de Adulão, é a primeira igreja que a Caverna de Adulão está assumindo mesmo como filha. Ela já ajudou a plantar várias, mas é a primeira que ela está assumindo, e a gente está muito feliz com isso, né? Mas nós somos do Sal da Terra, né, que foi cedido para lá. Nossa família foi cedida, nós fomos enviados para lá para colaborar nesse trabalho. Então, de alguma forma, agora, mais que nunca, a situação da nossa família está bem definida, né, institucionalmente. A gente já estava resolvido desde antes, tá? Então, Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem outras versões que diz que o reino de Deus está em vós, e outra que diz que o reino de Deus está no meio de vós, né? Apontando para a figura de Jesus, tanto como aquele que inaugura o reino de Deus, quanto aquele que traz em si todos os princípios, os valores do reino de Deus. Queria só falar com vocês assim um pouquinho, né? Durante esse negócio de reino de Deus, a gente fala muitas vezes de reino, nós fomos para lá enviados por causa dessa visão de reino. Nós temos uma visão de reino como igreja. Que reino é esse? Né? Eu queria, assim, que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso. E desde o Antigo Testamento vinha sendo construído uma expectativa em relação ao reino de Deus, uma visão de reino de Deus.
Esse reino eles acreditaram por durante muito tempo que era um reino físico, que ele estava relacionado ali a uma determinada região, a um determinado povo, só, né, exclusivamente aquela nação, aquela etnia. E durante muito tempo, nessa formação, na construção desse conceito de reino de Deus, eles levantaram símbolos. E esses símbolos que apontavam para um Messias, né, que viria para esse reino, isso foi com os reis, com os sacerdotes, com os profetas, sempre essa figura. E isso fez com que eles tivessem uma expectativa a respeito de Jesus. E Jesus, quando chega, esse é um dos textos que a gente observa isso, mas tem outros textos. Quando Jesus vem, ele frustra, ele acaba com a expectativa que o povo tinha criado a respeito desse reino e a respeito do Messias. Jesus, ele é aquele que acaba desiludindo o povo na esperança, na expectativa que eles tinham, né, a respeito dele. Então, alguns na época de Jesus, eles chegaram a pegar em armas e a querer tomar o reino pela força. Quando eles viram Jesus, eles acreditavam que Jesus ia ser aquele grande líder, né? Libertador, um Che Guevara. Ia pegar um negócio lá e ia sair destruindo tudo, acabar com toda a impiedade, né? Com a injustiça. E não foi isso que Jesus fez. E isso fez que algumas pessoas ficassem desiludidas com isso. Eles achavam que Jesus ia de alguma forma subir, talvez em um governo político, e ia conseguir conquistar para eles ali toda aquela região, tirar eles da escravidão que eles já passavam por muito tempo, aquele povo. Mas não foi isso que Jesus fez. Então a figura de Jesus, quando ela se apresenta aí, principalmente nesse texto, é aquele que destrói a expectativa do povo, que o povo tinha criado a respeito dele, a respeito do reino de Deus. Então ele diz assim: o reino não está aqui e nem está lá. O reino de Deus está dentro de vós, ou o reino de Deus está no meio de vós, apontando então para essa figura de Jesus. Mas umas características que eu queria falar a respeito desse Jesus que frustra essa expectativa, foi a região que Jesus vem. Jesus vem da periferia. Jesus vem da Galileia. E a Galileia era a região de um povo mestiço, um povo que não era bem visto, até pela sua forma de falar. Era um povo tido como burro e como... Não sei se vocês vão gostar desse meu exemplo aqui, mas eu vou tentar dar um exemplo para esclarecer, mas é o povo de Piracicaba, né, que tem até uma fala deles, era engraçada, um R, né, quando eu vou no Rio de Janeiro, o pessoal fica me zoando lá por causa do meu R, né, aí quando eles vêm para cá eu fico zoando todo mundo também, esse R de Uberlândia, porta, porteira, porco, né, o pessoal da Galileia, eles eram mal vistos até por isso. Era um povo que não sabia falar direito, era um povo que religiosamente era impuro, era um povo que etnicamente era impuro, também por causa dessa mistura deles. E Jesus faz questão de o quê? Ele nasceu no meio desse povo. Ele vem do meio dos excluídos. Isso, para o povo que tinha domínio da religião, era uma grande frustração, né? Mas lá vem Jesus no meio desse povo. Quem era o povo que caminhava com Jesus? O cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele era judeu, né? Mas ele era visto como um traidor. Por quê? Porque ele cobrava imposto para Roma. Então ele era o traidor da pátria. E Jesus andava com esse cara. Jesus tinha gosto de andar com esse cara. A prostituta, que ela era mal vista, né? Aquela impura socialmente, essa mulher andava com Jesus e era bem recebida por Jesus. Quem mais? Os pescadores. Os pescadores também que religiosamente eram impuros. Por quê? Porque eles tocavam no peixe de couro. Eles pegavam peixe de couro, eles tinham que levantar determinados horários, então eles não respeitavam algumas coisas que eram da religião. E aí, então, esse povo também impuro sendo recebido por Jesus. E a gente pode ver outros aí também. Não estou lembrando não, mas deve ter outros aí, além desses. E a própria profissão de Jesus. Que profissão Jesus tinha? Carpinteiro.
certo? O carpinteiro, ele não só fazia uma cadeira bonita. O carpinteiro, além da cadeira bonita, ele fabricava o caixão. E além de fabricar o caixão, ele de vez em quando, lá de freelance assim, fazia um serviço de coveiro. E o cara que tocava no morto, que fazia esse serviço, religiosamente também impuro. Então até mesmo o próprio Jesus, quando vem para esse povo, que era o seu povo, ele era então visto como impuro. Jesus frustra de várias formas a expectativa do povo. O povo tinha uma visão política, vai vir um líder político que vai libertar a gente. É regional, então vai libertar o nosso povo nessa região. O povo tinha uma expectativa que ele viria religiosamente bem, e o cara vem da pobreza, o cara vem da exclusão, sabe? O cara vem de uma região, dos incorretos, os tidos politicamente, religiosamente, socialmente incorretos, feios, sujos, mal vistos. E Jesus vem frustrar com isso. Eu falo essas coisas, eu vou entrar em outros aspectos com relação ao reino de Deus, mas porque como é a nossa relação com o reino de Deus e como é a nossa relação com Jesus hoje? Como é a nossa relação, é a nossa consciência de reino de Deus e com Jesus, com a igreja? Muitas vezes eu tenho visto que há uma confusão. Lá em Alto Paraíso tem muita igreja que são irmãos, consideramos como nossos irmãos, mas passa o carro de som lá que você fala, meu Deus do céu, o que esse povo está prometendo não é evangelho. O que esse povo está prometendo não está dentro daquilo que, pelo menos eu entendo biblicamente, que é o reino de Deus. E para nós? Eu sei que essa igreja tem uma pregação firme com relação à palavra de Deus, com relação aos valores do reino de Deus, né? Mas muitas vezes a gente não se deixa ser transformado por esses valores do reino. Será que a gente olha para a igreja como o reino em si mesmo? Ou será como o fim em si mesmo, sabe? E a gente tem uma postura com os outros em relação àqueles que são de fora, né, da igreja, como as pessoas que são do mundo? Será que a gente tem uma relação com essas pessoas como aqueles que não são do povo escolhido? Porque até o próprio conceito de eleição, esse povo confundiu na história. No Antigo Testamento, o povo hebreu foi eleito, mas foi eleito para uma missão, para uma função, que era revelar de Deus para as outras nações. O Novo Testamento, né, diz que a igreja era sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, a fim de proclamar as boas novas. Então, será que às vezes a nossa relação com a igreja ela se torna um fim em si mesmo? Quem está aqui está tudo bem, quem está lá fora não está, sabe? Quando a gente convida as pessoas, a gente anuncia o evangelho do reino. Será que nós estamos entendendo que nós somos embaixadores desse reino, dessa missão, desse entendimento, desse Jesus dos excluídos lá com esse povo? Ou será que nós simplesmente queremos trazer eles para perto de nós, para eles ficarem religiosamente corretos e socialmente bonitinhos, falando direitinho, sem falar palavrão, né? sem muitas ofensas, respeitando pai e mãe, só... Não, isso é importante, viu, gente? Mas assim, estou só dando alguns exemplos do que muitas vezes a gente julga. Então, como será essa nossa relação? Eu queria até dar o exemplo, antes de passar para uma outra parte aqui, que são algumas implicações desse conceito de reino, que o próprio João Batista, primo de Jesus, que anunciou a vinda dele, ele teve dificuldades com a postura dele quanto Messias e no seu entendimento de reino. Eu não ia ler não, mas eu vou acabar lendo aqui. Alguém me informa se eu estou passando da hora? Vocês levantam uma plaquinha aí, 5 minutos, 10 minutos... volta lá em Mateus, deixa eu ver se eu anotei aqui. Mas acho que está em Mateus 11, versículo 2. Nós vamos ver aqui então a dificuldade que o próprio João Batista teve com essa figura de Jesus. João Batista mesmo entendia que Jesus ia vir para julgar tudo. Ele ia julgar e aqueles ímpios, impuros que não fossem de Deus seriam queimados ali. Então, teria fim toda essa impiedade. Mateus 11, versículo 2. Diz assim:
Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O próprio João Batista estava lá preso e falou para os discípulos dele, falou: gente, vocês vão lá conversar com Jesus lá e ver se ele é mesmo aquele cara que o Messias que a gente está esperando, ou se então eles vão mandar outro. Porque se a gente observa bem, Jesus, além de ser da família de João Batista fez esse anúncio, sabe? É chegado a vós o reino de Deus, apontando para quem? Apontando para a pessoa de Jesus. Jesus viria inaugurar esse reino. Aí João Batista ora e fala: mãe, mas eu não estou entendendo isso aqui não, gente. Parece que a impiedade está aumentando, parece que as coisas não mudaram. Eu mesmo estou preso aqui. Que isso? E aí então Jesus vai e fala da profecia de Isaías. Obrigado. Vai e fala dessa profecia de Isaías. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então isso já estava predizendo a vinda do Messias, o inaugurador do reino de Deus. Então ele lembra João Batista dessa profecia. Mas até o próprio parente dele ficou então impactado, pensando: não deve ser esse cara, né? Passar para outra parte aqui, vamos abrir lá em Mateus 12. Mateus 12, do 22 ao 29. Jesus parece que assim, ele tinha um querer especial pelos excluídos, né? Estou falando parece para eu poder ser bem tranquilo aqui, porque na minha perspectiva, na leitura que eu faço da Bíblia, ele não tinha não parecia, era mesmo, sabe? Inclusive, eu estava lendo um artigo esses dias, de um sociólogo, e aí ele dizia o seguinte, falando sobre os movimentos messiânicos. E não existe nenhum movimento messiânico, nenhuma esperança messiânica em um povo que não fosse oprimido ou pobre. Se não há opressão ou pobreza, carência, necessidade, tampouco há expectativa de um Messias, porque está tudo bem. Está tudo bem e está tudo certo. Mateus 12, do 22 ao 29, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Paulo Júnior falou um negócio uma vez, eu achei fantástico. Ele disse assim: religiões existem várias, mas senhores existem dois. O que ele quer dizer com isso? E quando eu li esse texto, eu entendi claramente o que ele queria dizer. E o que ele disse?
aqui está falando o caso de um demônio que foi expulso, certo? E o que Jesus diz logo em seguida? Os fariseus disseram, ele expulsa pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Mas Jesus diz, se fosse por ele, então a casa seria dividida e seu reino não subsistiria, não se manteria. Mas, se eu expulso pelo poder do Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Quando um demônio é expulso, e a mensagem do Evangelho, então a mensagem do Evangelho chega, ali se estabelece o reino de Deus. Ali então entra todo o valor, todo o princípio, tudo que está no coração de Deus. E é como se o Espírito, agora na era do Espírito Santo, era como se o Espírito entrasse com nós. Jesus abrisse uma porta, a gente passasse por essa porta, a porta da graça. E então o Espírito de Deus nos conduzisse para dentro da casa de Deus, nos apresentando todo o caráter de Deus, tudo que Deus revelou. Então, ele de si mesmo, e aí então o Espírito de Deus está mostrando para nós. Tá? Então, quando esse demônio está sendo expelido aqui, não é simplesmente o que a gente vê hoje na televisão, sai! E aí, deu um sai aqui que é para acordar quem está dormindo, tá? Aí, não é só para sair um demônio, não é como a gente vê na televisão. Quando Jesus expulsa, ele está então chegando com todos os valores do reino e tomando o lugar daquela pessoa. Uma pessoa que vive para si mesma, ele já é um endemoniado, gente. Quem é que manda na vida dele? O diabo precisa fazer alguma força? De jeito nenhum, ele já está na paz. Está nice, está tranquilo. Né? Ele já faz a vontade do diabo simplesmente fazendo a sua própria vontade. Por quê? Na sua essência há rebelião contra Deus. Então, se ele vive para si, ele vive como um rebelde. Alguém que se rebelou contra Deus. Então está tudo certo. O diabo não precisa fazer força nenhuma. Agora, quando chega o reino de Deus, o que precisa cair? O reinado do ego, o reinado de Satanás, para que então seja estabelecido o reino de Deus. E aí, lembra quando eu falei da minha posição em relação à pobreza, ao necessitado, e até citei o sociólogo que fala dos movimentos messiânicos? Gente, sinceramente, eu ouvi o Ed Renekiewicz também falando isso num diálogo interreligioso, e ele falou assim, a gente tem um discurso no meio evangélico, cristão, que a pessoa ela chega até Deus por meio do amor e por meio da dor. E ele fala assim, até hoje eu não conheci ninguém que chega por meio da dor, do amor, desculpa. Até hoje eu não conheci ninguém que chega por meio do amor. Chega ao ponto de render a sua vida a Deus. Não aquele que hereditariamente assume crer em Deus, mas aquele que tem sua vida transformada pelos valores do reino. Se a pessoa ela não sente a dor, a necessidade de Deus, essa pessoa então não consegue ser transformada. Se ela não se sente oprimida pelo poder de Satanás, pelo reino de Satanás, pela sua própria escolha, pela sua própria vontade, essa pessoa então não consegue receber do reino de Deus. Vocês me desculpem se eu estiver falando alguma mentira, mas quando eu ler a Bíblia, eu só consigo ler nessa perspectiva. Se eu não tivesse passado, talvez, por muitas dores, eu não me achegaria a Deus. Sabe, é uma visão muito romântica que às vezes a gente tem a respeito de Deus. E se a gente não tem consciência do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus, se eu não estou afastado e brigado com Deus, em rebelião com Deus, como é que eu vou receber a mensagem da reconciliação? Que reconciliação é essa se está tudo certo? Sabe? Se eu não sou carente dessa riqueza de Deus, como é que eu vou perceber ela? Então, se eu não me vejo como pobre, como é que eu vou entender essa riqueza? Se eu estou abastado, né? Se eu estou farto, que é o que está lá em Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia. Sabe, gente? Eu queria ler mais um texto com vocês, está lá em Mateus também, e aí caminhando para o fim. Desculpe se eu estiver lendo texto demais, e às vezes com um pensamento muito complexo, mas em tudo eu posso resumir numa frase. Daqui a pouco eu resumo, que é para finalizar. Mateus 16, do versículo 21 até o 25. O contexto desse texto que a gente vai ler agora é o seguinte.
Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Profeta, né? Como a gente poderia dizer nos dias de hoje, um grande líder espiritual, um grande exemplo, um grande homem, como é usado até para incentivar o pessoal a vender, né? Passa lá assim passa uma imagem de Jesus e vai falar: não, olha para esse cara. Tá? E aí Pedro fala assim, Jesus fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele vai falar para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E logo depois, Jesus começa a falar do seu sofrimento, é a parte que a gente vai ler, do 21 até o 25. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, presta atenção, Pedro, chamando-o à parte, chamou ele num cantinho, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Essa comparação da expulsão do demônio, a gente consegue observar aqui. Jesus diz para Pedro: afasta de mim, arreda de mim, Satanás. Não que Pedro fosse Satanás, mas o espírito pelo qual Pedro estava movido era o espírito de Satanás. E quando Jesus lá no fim vai fazer essa comparação lá, ele diz assim: você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Então, gente, quem vive para si mesmo, vive dominado e vive para o diabo. Quem decide sua própria vida, quem decide o fim da sua própria vida, quem escolhe o seu próprio destino, esse vive para o diabo. Se Deus não faz parte, então, da sua vida, das suas decisões, do seu destino, da sua missão, sabe? A sua missão é servir ao diabo. O reino de Deus não chegou, não destronou o antigo rei, não retirou o ego, você mesmo, para que então ele chegue. A reprovação que Jesus faz com Pedro é essa reprovação. Tira isso do caminho. Não tente me impedir de cumprir com a minha missão. Sabe? E Jesus logo em seguida vai dizer: quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder. E perder por amor de mim. Quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder. Sabe? Isso não é uma opção. Para quem entendeu o reino, para quem o reino chegou, isso não é uma opção. Isso é simplesmente uma reação. Porque se o reino é de Deus, quem é o rei? Ele. De quem são as leis que regem esse reino? Dele. Certo? Então, quem manda e desmanda na sua vida, se o reino de Deus é chegado até você, é Deus. E outra coisa, se o reino de Deus é chegado até você, você não está só. Porque o reino não é o reino de uma pessoa só. O reino de Deus é um reino que tem vários irmãos, súditos, membros, né? E não vamos procurar também resumir esse reino à igreja, não, tem um pouco de cuidado com isso. Pelo menos a igreja sim, mas não a denominação, a instituição e as quatro paredes. Tá, vamos ter cuidado com isso. Mas então, gente, é isso que a gente tem pregado lá em Alto Paraíso. É isso que a gente tem anunciado lá em Alto Paraíso. Para nativos, alternativos, jovens e velhos. A gente tem dito o seguinte: meu irmão, não preocupa tanto com religião, não. Não preocupa tanto com instituição, não. Faz o seguinte: é Deus que manda? Faz uma reflexão sincera. É Deus que manda? Se é Deus que manda, é um bom sinal de que o reino é dele. Se não é Deus que manda, é você que decide para onde você vai, o que você faz.
de que forma você vive, de que forma você gasta o seu dinheiro, o seu tempo. Bom, a vida por completo. Então, arrepende, chora. Porque provavelmente você está vivendo o reino de Beelzebul. E não o reino de Deus. E era isso, gente, que eu queria falar. Sabe? De tudo, vocês não entenderam nada. Então pensa nisso. É Deus que está mandando a sua vida? Se não é, arrepende, chora, entristece. Se você não entristecer, não, fica tranquilo também. Vai chegar uma hora que a dor vai ser tanta que você não vai saber o que fazer. Aí você sabe que você tem aqui um refúgio, alguém que vai te abraçar e alguém que vai dizer, fica tranquilo que nós somos iguais. A sua dor é a minha dor, a gente chora junto, o que puder ser feito a gente vai fazer. O que não puder ser feito, a gente vai pedir a Deus, que se possível Ele faça, que senão a vontade dEle de toda forma vai se cumprir, e ela é boa, perfeita e agradável para dar para nós um fim perfeito. O reino de Deus vai ser experimentado, e é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, né? Vamos orar, e que a gente não, de forma nenhuma, que Deus nos impeça de caminhar segundo a nossa própria vontade, os valores e as decisões do nosso próprio reino. Queria convidar a ficar de pé. Vocês ficaram só no começo, vamos dar uma movimentada agora. Feche os olhos aí se quiser. Deus de graça, de misericórdia. Obrigado, Deus, pelo seu amor, sabe? Pela sua paciência com a gente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor vai sempre, a gente vai tentando sair do rumo, e o Senhor vai sempre dando os toquinhos para a gente poder voltar. É natural nosso essa rebelião contra o Senhor, essa rebeldia, essa vontade de largar tudo, de fazer a nossa própria vontade, de correr atrás do tempo perdido, como se andar com o Senhor e gastar a nossa vida com o Senhor fosse perdido. Pelo contrário, a gente está abrindo mão da nossa vida para receber a sua e viver a sua em nós. Senhor Deus, eu peço agora, Pai, que o Senhor nos leve mesmo à sinceridade com o Senhor, com a sua palavra, sabe, com o seu Espírito Santo, que a gente não despreze a pessoa do seu Espírito Santo conosco, para que a gente possa sempre andar em sintonia com a vontade do Senhor, Deus, e corrige o nosso coração, sabe, Pai? Nosso coração rebelde, corrige, ajuda a gente a pensar direito, a andar direito, a tomar as decisões certas segundo a sua vontade. Que a sua palavra, Deus, tenha peso para nós, para formar a nossa opinião. Que a gente seja sensível ao seu Espírito Santo, para Ele conduzir a gente para o caminho da sua vontade, Pai. Que venha a nós o seu reino, que seja feita a sua vontade na nossa vida, assim como ela é feita no céu, Pai. Que ela se cumpra em nós e que nós possamos também ser embaixadores desse reino do Senhor, sendo aqueles que foram transformados e agora em tudo que faz é revelação do Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, essa igreja, abençoa aqui essa igreja, sabe, para que essa igreja não seja guiada pelo conselho dos homens, simplesmente, mas que ela escute a sua voz e seja obediente à sua voz, sabe, que seja uma igreja que seja cada dia mais pobre, que seja uma igreja que seja cada dia mais ocupada com a sua vontade, que seja uma igreja que cada dia mais se entende, se compadece do excluído, do sofredor, do oprimido, e consegue, Senhor Deus, levar a esperança e revelação da sua salvação, da sua mão estendida, ó Pai, para a nossa pobreza, nos dando a sua riqueza, nos dando tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos dá na herança em Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor. Crava suas palavras no nosso coração, nos leve em paz e em segurança, com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Amém. Obrigado, gente. Galera, não vamos embora, não.